Olá, eu sou Moisaniel, sou aluno do curso de Psicopedagogia, bacharelado, e hoje nós estamos aqui com o caso de Pedro, que veio com a queixa de dificuldade de aprendizagem escolares com comprometimento significativo no desempenho escolar. O que foi apresentado? Quais foram os resultados do encaminhamento de Pedro? No aspecto corporal, Pedro apresenta falhas na psicomotricidade, foi observado. Na área cognitiva, ele apresenta dificuldade de organização de pensamento, de atenção, na organização do planejamento, da memória e memória de curto prazo. No aspecto afetivo, foi perceber que Pedro tem suas relações interpessoais comprometidas, foi o que vem aqui no documento. E no aspecto pedagógico, ele apresenta dificuldade de aprendizagem. Diante desse quadro de observação, a hipótese diagnóstica de Pedro é que Pedro tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido como TDAH. A desatenção e a hiperatividade apresentada durante o processo avaliativo são bastante significativos. Diante disso, nós precisamos fazer um plano de intervenção. E nesse plano de intervenção, algumas instituições precisam ser orientadas de como lidar com Pedro. Dentro dessas instituições, nós destacamos duas instituições muito importantes, que é a família, e a escola. Quais são as nossas orientações para a família? Primeiro, que a família precisa aceitar o TDAH e entender que TDAH não é brincadeira, e ela precisa estabelecer limites, são orientações para o dia a dia. Elogiar Pedro diante das suas atividades, não exigir demais diante do que ela não tem condições de fazer, não sobrecarregar Pedro com muitas atividades. Precisa também ter um contato direto com os professores para estar conversando, acompanhando, vendo seu desenvolvimento. As tarefas de Pedro precisam ser subdivididas em tarefas menores, é muito importante para os pais entender isso, e precisam ser finalizadas todas as atividades, é um hábito que precisa ser criado. Os pais precisam ser claros, diretos e objetivos, sem muito rodeio nas respostas, nas orientações. Precisa manter uma rotina diária, é muito importante, uma rotina diária e um local de estudo sem muitos detalhes. Ele não pode ficar com muitas coisas que tirem sua atenção. Incentivar a atividade física, ele precisa participar de atividade física, e é importante também jogos de regras, para que ele aprenda a se organizar, a ter regras, a ter limites, Um mural também seria muito importante, um mural com seus afazeres do dia a dia. Essas são as orientações básicas para a família. As orientações para as escolas. Que orientações nós deixaremos para a escola com relação ao Pedro? Ter uma didática diferenciada, a didática de só escrever no quadro, escrever no caderno, ela não funciona muito. Procurar sentar Pedro nas primeiras cadeiras para que ele esteja atento. Uma rotina também precisa ser muito importante na escola, porque aluno com TDAH tem dificuldade de mudança de repetida. Se precisar mudar, precisa preparar Pedro para isso. Uma dica importante é que a professora utilize Pedro para lhe ajudar, para estar ocupando ele, buscando material, ajudando ele na sala de aula, talvez seja muito importante para Pedro. E consequentemente, um ponto muito importante, quando ele estiver muito agitado, é importante que dê um momento para que ele possa sair da sala, amenizar um pouco a questão da sua agitação para poder voltar para a sala de aula. Métodos baseados em jogos, lúdicos, é muito importante. O diálogo também é muito importante para conversar com ele. A questão da aproximação com a família, para ouvir a família, ver como é a sua rotina. E lembretes, lista de tarefas, anotações, quadro de avisos, são ações muito importantes para Pedro. Uma dica é eleger um representante da turma para lhe ajudar. Evitar instruções muito longas, precisa ser muito direta. Atividade que exige maior integridade e atenção sustentada,
deve ser preferencialmente no início da aula, né, para que ele não perca. E encaminhamentos? Nós orientamos que sejam encaminhados para o psicólogo, né, tenha acompanhamento médico, psiquiatra ou neuropsiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, também é muito importante nessa ação. E enquanto psicopedagogia, nós iremos desenvolver atividade de estimulação cognitiva, exercícios para que seja desenvolvida a questão de regras, como os jogos, a participação, o ganhar, o perder, ele precisa aprender a lidar com isso. Atividade que estimule a atenção, como o jogo de memória, são algumas das atividades que nós iremos desenvolver com Pedro. Brincar com os colegas, ser gentil, isso ele vai aprender, né, nos jogos, nas orientações. Ficar atento também, nós iremos ficar atento à questão da ansiedade, depressão, se isso não vai estar sendo uma das características apresentadas por eles, para que a gente possa indicar para outros profissionais. Jogos de xadrez, de cartas, de memória, né, são muito importantes. E aplicar outras atividades que despertem o interesse, né, como ele é um aluno que tem dificuldade com atenção e hiperativo, então nesse sentido nós iremos trabalhar nesse foco. Então essas são as orientações gerais para a escola, para a família, e as atividades que iremos desenvolver com Pedro para que aprenda a lidar ou que possa amenizar a questão de hiperatividade e melhore a atenção.